Bom dia, meus alunos da Escola Narcisa Amália. Essa semana vou passar um tema bem comum com vocês, que é sobre a Antártida, que é o continente gelado, que ele visto aqui da visão do Polo Sul, onde localiza o ponto mais extremo do planeta em latitude na parte sul, que tem um Polo Sul. Não confundir a Antártida com o Polo Sul, porque a Antártida é a região. O Polo Sul é onde fica a latitude máxima ao sul do planeta. Como o Polo Norte fica a latitude máxima ao norte do planeta. E a área do Polo Norte é uma área oceânica. E a Antártida essa semana vai ser trabalhada porque, embora seja uma data pouco conhecida, no primeiro dia de dezembro, dia 1º, foi comemorado o Dia da Antártida. Que esse dia foi comemorado a partir do Tratado da Antártida em 1959. Muitos países queriam territórios na Antártida, já que ali pelo frio não tem países, não tem população nativa. Mas a Antártida, muitos estimam que existem muitos recursos naturais, uma grande riqueza natural. Mas os países fizeram um tratado que o principal interesse era abrir o continente só para exploração científica, ou seja, a fim de realizar pesquisas. E essas pesquisas, por exemplo, foram que descobriram problemas relacionados à camada de ozônio, pelo excesso de radiação ultravioleta na atmosfera, entre outros. E também uma região hoje com a poluição em todo o mundo e muito afetada pelo aquecimento global, ela vem perdendo grande parte do seu gelo, que nem na região do Ártico, no hemisfério norte. É o continente mais frio. Na base de Vostochny, na Rússia, foi registrada aqui a temperatura mais baixa do planeta. E ali a vida no inverno, para poder andar pela Antártida, é uma coisa quase que impossível. Porque se não é congelado com temperaturas de mais de 45, 50 graus Celsius, conforme a localização, pode ser tragado por ventos com mais de 300 km por hora. No verão, em alguns pontos, a temperatura chega a ser positiva, no máximo 5 graus, mas a média geral no verão é de 10 abaixo de zero. E a Antártida é muito mais fria que o Ártico no Polo Norte, no hemisfério norte, já que o Ártico é território de países que são atravessados pelo Círculo Polar Ártico, como áreas do Canadá, dos Estados Unidos, da Finlândia, da Rússia, da Noruega, da Suécia, entre outros. Olhem para o pinguim, olharam, olhem para o navio, observem o navio. Agora olhem para a foca, feliz dia da Antártida, que é a própria homenagem que nós temos assim para o dia 1º de dezembro. Que o próprio pinguim, o leão marinho, a foca e as baleias existentes são membros da fauna da Antártida, já que a Antártida ela tem o seguinte, tem uma fauna terrestre bem escassa que vive próximo ao mar, e a fauna marinha na parte do mar é bastante variada. E ela tem também aquela coisa, da água doce do planeta, por esse problema que nós passamos de escassez, ela tem quase 70% da água doce, mas elas estão em geleiras, que também é quase impossível trazer água das geleiras. E muitos recursos minerais, que são esses que, para evitar o esgotamento do solo, aquela devastação, aquela poluição, que tem o Tratado Antártico que nós falamos, que até 2041, pelo tratado, ela está protegida disso. Nós temos mais ou menos 95% do continente coberto por gelo, mas aí já vem tendo o problema do aquecimento global, que já vai diminuindo essa cobertura do gelo aos poucos, podendo trazer risco de inundações nos oceanos. E ela é mais fria que o Ártico por causa da altitude. Como o relevo ali é elevado ao interior, quanto mais alto vai ser, mais frio ainda. E como já havíamos falado antes, o clima faz com que seja isolado. O próprio mar ali também é aquela coisa, parte fica mais congelada nos períodos mais frios do inverno. O que tem pouco da vegetação é a flora, que são musgos e líquens, que são seres vegetais que ainda se adaptam bem ao frio.
E a Antártida ainda tem aquela parte no seu litoral que ela é bastante pescada por causa de um crustáceo chamado krill, que é muito parecido pelo camarão e é uma base de proteína para a região, ali para os animais, que esse krill tem muito nutriente e proteína. Mas qual é o grande problema que vem acontecendo quando os navios pescam muito desse krill? Muitas baleias acabam não tendo esse krill para se alimentar no mar. E elas muitas vezes acabam indo próximo ali ao litoral da Antártida, caçar e muitas vezes até brincar, tipo uma tortura antes de matar a caça dos próprios leões marinhos, de brincar de bate e rebate com a cauda. E isso, mais aparecimentos de baleia para pega de leões marinhos, também é pela escassez do krill, das orcas principalmente. Ela, como eu te falamos, que é na região mais fria do mundo, não possui população fixa, isso aqui é um resumozinho. Quem vive mais são cientistas em bases. Muitos ficam nos períodos de verão, que ainda tem como sair da base, mas no período de inverno muitos retornam ao país de origem para relatórios de pesquisa e outros ficam ali meses trancafiados na base sem poder sair no inverno por causa da escuridão, que no verão o sol quase basicamente não se põe, pois está bem próximo ao polo, mas no inverno quase não tem claridade nenhuma e às vezes dias sem claridade. Ficam alojados em base, tendo que comer alimentos em conservas, enlatados, entre outros. E dos países com pesquisas científicas, um deles é o nosso, o Brasil. Aqui onde eu estou com o mouse é onde está aqui o Brasil, numa base Comendador Ferraz, que fica um pouquinho antes do Círculo Polar Antártico. E aqui na legenda, que a imagem ficou pequena, são onde tem bases de pesquisas de diversos países aqui na região. E as bases não são iglus, como o caso de populações nativas nas regiões árticas, como os esquimós. Já são bases que são construídas que ali tem relevo, área rochosa e por cima o gelo, onde as bases são construídas. E tem pesquisadores de vários países que estão há anos nessas bases, sem retornar ao país de origem. Como falamos, o Brasil é um dos 29 países com bases de pesquisas. Aqui é onde eu coloquei em negrito, são os motivos. O chamado geopolítico que eu vou ler e vou explicar com vocês, que a principal rota para se chegar da Antártida no Brasil passa pelo Atlântico Sul, que é por baixo na América do Sul, pelo Chile, para se chegar ali. E ali tem muitas reservas de petróleo no continente, na Antártida, embora que ali não pode explorar o petróleo. Na questão ambiental, a Antártida tem 90% do gelo e 80%, de 70% a 80% da água doce da Terra. E o manto de gelo é o maior detentor do calor terrestre, e as correntes marinhas de lá interferem a pesca na costa do Brasil. Correntes marinhas são as massas de água que vão com características de temperatura e chuva. Além de alterar o clima, pode favorecer ou prejudicar a pesca. E a questão científica, que estudos podem contribuir para o desenvolvimento nacional e ver também com algumas coisas de questões ambientais, como temos o caso da ocupação humana, como eu falei antes com vocês, sobre a camada de ozônio, que descobriram um buraco na camada de ozônio e lá também vendo que parte das geleiras estão derretendo pelo aquecimento global. Nesse ano de 2020, a base Comandante Ferraz completou 38 anos de atuação das pesquisas brasileiras. Que essa base Comandante Ferraz é a estação de pesquisa que o Brasil tem na Antártida. Ela passou por um incêndio em 2012, sendo que ela foi reconstruída em 2014, reconstruíram ela no fim. Que quem é o patrono, Luiz Antônio de Carvalho Ferraz, que foi um comandante da Marinha Brasileira e que já chegou a visitar a Antártida. Aqui nós temos a foto da base depois do incêndio, que antes do incêndio ainda tinha os containers verdes, mais esverdeados, e houveram essas obras entre 2012 a 2014 para poder colocar a base na normalidade. Claro que eles vivem com aquecedores, com suprimentos, muitas vezes são aquelas comidas, como eu falei, em conservas ou enlatadas, que tem assim maior tempo de validade.
e ali os ventos são fracos. Como está um pouco antes do Círculo Polar Antártico, as temperaturas chegam no máximo a 5 graus Celsius, mas na Antártida uma coisa por causa dos ventos de gelo. Já houve até uma competição que até um brasileiro ganhou de uma maratona na Antártida, no período de temperatura mais amena, chegando assim 5 graus, 6 graus. Mas assim, para qualquer atividade fora da Antártida tem que usar um óculos, porque se for sem óculos, corre risco de afetar as córneas e ter uma cegueira ou perder parte da capacidade da visão. Que na época da maratona teve um atleta francês que insistiu com isso, quase ficou cego em decorrência dessa consequência. Aqui temos também na cidade de Rio Grande, ela fica em Rio Grande do Sul. Elas são 6 horas da capital Porto Alegre e ela fica a 2 horas de distância da fronteira com algumas cidades uruguaias, como Jaguarão e Chuí. Ela tem um museu oceanógrafo e dentro do museu oceanógrafo tem um museu antártico. Esse eu cheguei a visitar, que até coloquei aqui a foto, até também a foto do meu time na camisa, que ele mostra alguns aparelhos, alguns apetrechos que eram no início, e também conta ali as histórias de ocupação brasileira na Antártida, com fotos e amostras que foram recolhidas. Como aqui no mapa tem 2 veículos que eram utilizados para poder transpor naquela área bastante fria. E até nesse museu oceanógrafo tinha um leão marinho chamado Ipirelo, que ele chegou encalhado lá, foi pego assim, filhote, readaptaram ele para devolver ao mar. Ele 2 vezes voltou, não quis voltar mais ao mar, que acaba sendo mascote do oceano, e ainda tem uma alimentação com baldes e baldes de peixe durante o dia. O Tratado Antártico, como eu falei antes com vocês, que foi esse acordo que começou em 61, renovaram em 91, em 1991 renovaram por 50 anos, que proíbe exploração econômica ou de recursos naturais na Antártida, só mais para pesquisas científicas, como eu falei antes, sobre camada de ozônio, alterações climáticas que estão sendo constatadas ali na região. Espero que não tenham tido dúvidas, que aí qualquer coisa nas atividades podem me perguntar. Aqui é um mapa da fauna da Antártida, como eu falei com vocês, que o animal mais conhecido são os pinguins. Aqui um leãozinho marinho, e esse aqui que é o crio, aquele crustáceo que eu falei com vocês, que é bastante rico em proteínas. E se alguém perguntasse, por exemplo, por que o pinguim não come o urso, não é comido pelo urso polar? A principal resposta, nunca confundir, a fauna no Ártico é uma, na Antártida é outra. Que no Ártico tem o urso polar, mas o urso polar não vive na Antártida. Os pinguins só vivem na Antártida e nas regiões mais frias. Que ainda tem muitas confusões sobre isso, mas a fauna é muito diferente. Espero que não tenham tido dúvida e ótimas atividades, que são esses exercícios que eu vou passar no grupo com vocês. Um bom dia para todos.